Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de resistência dos materiais do livro Mecânica dos Materiais, Beer-Johnston 2011, problema resolvido 5.8. É um problema bem prático, bem real, de uma viga biapoiada com carga distribuída e carga concentrada, tá? Uma viga de aço AD, ou seja, do ponto A até o ponto D, simplesmente apoiada. Ela não é uma viga biapoiada em balanço, ela não tem uma pontinha aqui que está em balanço, ela é só simplesmente apoiada, biapoiada, de 5 metros de comprimento, tem 3 metros aqui, 1 metro e 1 metro. Deve suportar as forças distribuídas e concentradas mostradas na figura. Aqui há um erro no livro, a carga distribuída é 20 kN por metro, tem um erro no livro. E aqui a concentrada é de 50 kN. Né? Sabendo que a tensão normal admissível para a classe do aço a ser utilizado é 160 MPa, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o limite de escoamento é de 160 MPa, selecione o perfil de mesa larga que deverá ser utilizado. Mesa larga é o perfil W, e historicamente para vigas sob flexão, se seleciona perfil I ou perfil W de mesa larga para resistir melhor a flexão. Geralmente a espessura da alma e a altura da viga são os parâmetros geométricos do perfil que são mais importantes para resistir à flexão. Então a ideia básica é a gente olhar esse problema resolvido, tá? Que tem diferentes perfis, e resolver utilizando a ferramenta do F-Tool. Então nós vamos resolver esse problema no F-Tool, tá? Então tá aqui, tu abriu o teu F-Tool, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai vir em Filing, vai vir em Sign Convention. Em Sign Convention, tu vai plotar os diagramas no lado da compressão, tá? Que isso aí vai de acordo com o nosso livro, tá bom? Então, o lado positivo vai ficar para o lado onde a viga está embarrigada, ou seja, onde a viga tem um lado que está submetido à compressão, tá bom? Então, Accept, beleza? A segunda coisa que eu costumo fazer é marcar o grid, marcar o snap, para eu poder ir a ponto, bem direitinho. E aí tu vê a tua escala aqui, é 1 metro por 1 metro. A gente vai usar 1 metro porque a unidade das nossas cotas da nossa viga está em metros. Então nós vamos usar metro, tá bom? Beleza? O que mais? Nós temos que desenhar a nossa viguinha. Mas antes da gente começar a desenhar a nossa viguinha, vamos aqui em Options. Options tem Análises linear elástica. Ou seja, nós vamos admitir que o material é homogêneo, uniforme, isotrópico, linear, elástico, em um sistema linear a pequenos deslocamentos, admitindo a premissa básica cinemática em que seções planas da viga permanecem planas quando submetida à flexão, e também nós vamos poder utilizar o princípio de superposição de efeitos e o princípio de Saint-Venant. Ou seja, tudo isso dentro desse universo aí da análise linear elástica, tá? O tamanho do suporte e tal, eu costumo colocar grande para eu poder visualizar bem os nossos suportes. O tamanho da carga, eu também costumo grande. Isso aqui o que significa? Significa, e o texto também coloco grande, tudo large, para visualizar melhor, tá? É só por causa disso, tá? Mas o que mais interessa aqui no Options é Units and Number Formatting, ou seja, vem aqui na formatação e nas unidades. E aí, vai demorar um pouquinho e vai vir aqui, ó, comprimento está em metro. É em metro formato 1,00.
tá? Tu tem que colocar de acordo com o teu problema, sempre. O teu problema tem uma formatação que não tem unidade, é só metro mesmo, então o comprimento vai ser em metro. O deslocamento a gente vai manter em milímetros. Eu acho um exagero assim da forma que tá. Eu acho que pode em milímetros ser exponencial, só que com duas casas decimais. Então aqui duas casas decimais e a exponencial. E a rotação também podemos utilizar duas casas decimais, né? Tá de boas. Seção em milímetros. Eu aconselho utilizar duas casas decimais da tua seção, ou seja, a altura da seção transversal, a espessura da alma, a espessura da chapa da viga, tudo em milímetros e duas casinhas. As áreas eu costumo utilizar em metros quadrados. E o formato também eu costumo utilizar duas casinhas decimais. E o momento de inércia eu costumo utilizar metro na quarta e eu costumo utilizar duas casas decimais e a exponencial. As forças são em kN e eu costumo colocar duas casas decimais. E os momentos kN metro, também duas casas decimais. E as distribuídas kN por metro, também duas casas decimais. Tá bom? E o módulo de elasticidade eu coloco em gigapascal. E geralmente eu coloco na formatação que não precisa de vírgula nenhuma, tá? Sem casa decimal. Só que nós vamos resolver o nosso problema. Tá? E o nosso problema deu as cargas sem as casas decimais. Então eu vou tirar a casa decimal aqui, vou tirar a casa decimal aqui e vou tirar a casa decimal aqui, porque o nosso problema não nos deu as casas decimais, tá bom? Só por causa disso. Então tu tem que fazer uma análise dimensional do problema, tá bom? Ok. Fechei. 20 kN, 50 e metro não tem nada demais, então não é para utilizar as casas decimais, basicamente não é. Tá? Voltando para o nosso F2, vamos agora aqui desenhar o frame, já que é Frame Tool o nome do programa, né? A gente pode utilizar a viga como sendo um palitinho, né? Pela nossa análise linear elástica, linda e maravilhosa. Então cliquei aqui na origem, segui bem feliz até 5 metros, certo? Tu vê aqui a metragem aqui, ó. Beleza? Ali, ó. Beleza? Vou clicar aqui no mundinho para ajustar minha tela. Ajustei minha tela. Venho aqui, clico no Select Mode. E vamos seguir assim, ó. Essa aqui é a linha de construção da tua análise. E aqui é a linha de resultados. Tá bom? Então nós vamos utilizar agora aqui, ó. Material Parameters. Ou seja, os parâmetros do material. A gente tem que vir aqui, ó, nesse textinho para criar um novo material. E eu vou dar o nome dele de material. E vou utilizar o material como sendo um aço isotrópico e dar um done. E ele já está ali bonitinho, módulo elasticidade 205 gigapascal. Tá? Depois que eu escolhi, eu tenho que jogar utilizando este botão aqui para aplicar no membro. Qual membro? Na minha viga que está ali selecionada. Pum, apliquei. Tu viu que estava vermelho, agora ficou nessa cor estranha, tá? Meio marrom, meio verde. Quer dizer que está aplicado o material, beleza? Agora nós vamos para a seção. Section Properties. Vamos de novo clicar aqui para criar uma nova seção. Criando uma nova seção, vou chamar de perfil. E ela é um perfil W, né? Que seria um perfil de mesa larga. Não tem aqui o W, né? Então tu vai utilizar o perfil I com os valores de um dado perfil. Tá? Tu tem que colocar aqui os valores, tudo em milímetros e tal. O que eu vou sugerir para vocês? Olhando aqui a solução do nosso problema, né, bem feliz, ele tem diferentes perfis, tá vendo? O perfil que foi escolhido, o mais leve disponível, foi o W360 por 3.32.9, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. Que é esse carinha aqui.
Então, para a gente saber as dimensões, vamos lá no apêndice C do nosso livro. Então eu vou lá no apêndice C. Mais um pouquinho. Aqui. Apêndice C. Só que é um perfil W. E é um perfil W 360. Então aqui, ó, apêndice C, perfil W 360 por 32,9. Ou seja, este cara aqui, eu vou dar uma marcadinha nele, beleza? E aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos a altura D, a largura, a espessura e a alma, tá? Então, primeiro nós temos o D, que é 349 milímetros. Nosso D, que é a altura, 349 milímetros. Beleza? A nossa base, 127 milímetros. Base, 127 milímetros. Beleza? E agora nós temos aqui a nossa espessura e a alma. A espessura 8,5 e a alma 5,8. Então, a espessura, que é o TF, que é 8,5, por isso que eu botei duas casas decimal. E a espessura da alma, que é 5,8. E aí deu, né? Feito carreto. Tá lá o nosso bichinho. O I dele deu 8,03 vezes 10 na menos 5. O I dele deu aqui 10 na 6 milímetros na quarta. Milímetro é 10 na menos 3, que na 4 fica 10 na menos 12. 10 na 6, 10 na menos 2, 10 na menos 6. Deu 82,7. Não deu exatamente o mesmo valor por alguns motivos interessantes, tá? Por que não deu exatamente o mesmo valor que está aqui? Tá? Porque o perfil que a gente está usando aqui é um E-shape. E o perfil ele é mesa larga. E eu quero que tu observe bem, a mesa larga ela tem alguns arredondamentos e alguns detalhes construtivos que fazem com que seja um pouquinho diferente do perfil I. Se tu vier na tabelinha com o perfil I, tu vai ver que ele é diferente. A forma dele é um pouquinho diferente. E se tu fores no F-Tool, ele vai resolver, né, o que está esboçado aqui, tá bom? Mas, só para a gente conferir, né, nosso D349, a nossa base 127, nosso TF 8,5, é isso, e o nosso TW 5,8. Então, o nosso TF 8,5 e o nosso TW 5,8, tá aí tudo lindo e maravilhoso, tá bom? Tá? Então aqui está o suficiente. Agora nós vamos voltar para o nosso problema. Então eu vou dar um Ctrl Z para desmarcar aqui. E eu vou voltar lá para o nosso problema 5.8. Mais um pouquinho. Já vamos chegar lá. Ah, meu Deus. 5.8. Está aqui o nosso probleminha 5.8. Vamos voltar aqui para o nosso F-Tool. Temos então esse perfil e a gente aplica todos os membros. Ele aplicou todos os membros. Depois disso, a gente precisa olhar nosso problema e ver que ele é bioapoiado. Aqui segunda ordem e aqui primeira ordem. São vínculos de segunda e de primeira. Beleza? Então vamos aqui na vinculação. E vamos pegar aqui e vamos selecionar este nozinho. Pimba. E vamos fazer ali nosso vínculo de segunda ordem. Primeira, segunda ordem e aplicou. Vamos clicar aqui. Nosso de primeira ordem. Livre no X, mas o Y está paradinho. Pimba. Ok? Brinquem aqui, né, com diferentes posições. Tu pode girar o ângulo também para poder fazer engastada, tal. Dá para brincar bastante aqui, tá bom? Beleza, apliquei tudo isso. Eu tenho que vir aqui e observar o seguinte. Vamos no nosso problema. No ponto 4 existe um nó, que é o nó, né, de 50. E no ponto 3 tem um nó que termina distribuído. Então eu preciso de dois nós. Eu venho aqui nos nós. Eu venho aqui 1, 2, 3. E no 4, outro nó. Por que eu marquei esses nós? E agora eu vou aqui. Para eu poder colocar minhas cargas. Vamos começar com a nossa carga cinquentinha.
Então cliquei aqui no Downforces, cliquei aqui, vamos chamar ela de F, Done. Ela é 50 kN para baixo, ela é negativa. Seleciono o meu nó e aplico ela, 50 kN para baixo. Não tem momentos, mas tem distribuída. Então vou clicar aqui em distribuída, vou criar nova distribuída, vou chamar de Q, vou dar um Done e vamos criar. Quanto é que era? Era 20 kN para baixo. Seleciono o membro, que agora só tem esse pedaço porque tem um nó ali, e eu apliquei. Beleza. Esse é o nosso problema. Tá aqui o nosso problema. Beleza, tá pronto. O que eu vou fazer agora? Eu já posso resolver ele. Então, para resolver, eu tenho que vir para cá. E aqui, ó, tenho a Axial Force, tenho a Shear Force, que é a cisalhante, e o Bending Moment, que é o momento fletor. Antes de eu fazer isso, eu costumo entrar em Display e colocar Reaction e colocar Reaction Values, para colocar os valores da reação. No momento que eu clicar aqui, o F-Tool vai lançar um pop-up na minha cara, permitindo, né, que eu salve o meu arquivo. Vou salvar na área de trabalho, beleza? Salvei. E olha só, reações 52 e 52 não tem forças axiais, tá? Porque realmente não tem nenhuma carga axial. Vamos conferir com o nosso livrinho. Reações 52 e 52. Beleza? E as duas para cima. Tá bom? Tá bem bacana isso, tá? E aqui 58 e 58 para cima. Ou seja, aqui 52, aqui 58. Fechou direitinho, tá bem bacana, tá? Aí olha só que interessante, vem o diagrama de... Então as reações estão direitinho. Como é que tu vai fazer? Tu vai pausar o vídeo e vai resolver essa equaçãozinha de reação, tá bom? E aí vai conferir com o F-Tool, tá? E deu certinho. Agora nós vamos para a próxima etapa. A partir do carregamento a gente consegue esboçar o diagrama de cortante. E na cortante, vamos ver se está dando direitinho, tá? Vou abrir aqui o F-Tool. Para a gente ver a cortante, a gente clica aqui. Olha que legal. 52, menos 8 e menos 58. 52, menos 8 e 58. Aqui no livrinho está bem bonitinho. Aqui tá meio ruim de ver. Para tu melhorar a tua visualização, tu pode mexer nessa barrinha que altera a escala. E eu vou dar uma puxadinha, olha só. E ficou um pouquinho melhor, né? Eu acho que ficou melhor de visualizar. Tá vendo esse ponto aqui? Esse aqui é o ponto em que a cortante vale zero. Há uma, não digo uma lei, mas há uma constatação de que onde a cortante vale zero, o momento fletor vale o máximo. Então este ponto é fundamental de tu encontrares, né, para tu determinar o momento máximo, tá? Que muitas vezes tu não consegue determinar ele sem fazer uma técnica. E qual é a técnica que nós vamos utilizar? É a técnica da semelhança de triângulos. Isso só vale para carga simples. Se a tua cortante for uma curva, por exemplo, tu não vai conseguir fazer semelhança de triângulos. E para tu determinar este ponto aqui, tu faz ou pelo método de integração ou pelo método das funções de singularidade. Que daí tu vai definir toda a função da viga e é bem melhor, mas é um método mais demorado. Então, o método das áreas, o método do F-Tool, o método que é utilizado no livro, né, do Beer Johnston, é um método rápido e ele é para carregamento simples, tá? E geralmente se faz análise com carregamento simples. Se tu tem um carregamento muito complicado, tu faz um carregamento distribuído uniforme ou distribuído linear que aproxime, né, o teu carregamento estranho que tem na tua viga, tá bom? Como é que tu vai fazer aqui? Semelhança de triângulos. Existe um triângulozão grandalhão por fora aqui, cara. Que ele tem esse vértice e ele tem este vértice. Então ele tem essa cota aqui, ó, que é 52, concorda comigo? E ele tem mais essa cotinha pequenininha de 8. Então ele tem esse lado do triângulo de 60.
E ele tem toda essa reta de 3. Então tu vai fazer... Eu vou abrir aqui, né? Vamos ver se eu consigo abrir um bloquinho de notas. Só pra gente brincar um pouquinho. Tu vai ter 60, porque na verdade foi 52 menos 8, certo? E aí, tu vai dividir, está para 3, porque é a tua cota. Assim como 52, concorda comigo desse ponto até aqui, tu tem o lado 52, está para x. Assim como 52 está para x, que é a distância que tu quer achar. Fazendo esta continha, e dá para fazer ela bem tranquilamente, tu vai descobrir que o x vai dar justamente o valor que está aqui de 2,6, tá bom? Faça em casa 2,6 metros, na verdade metros, tá bom? Faz em casa, tu vai descobrir que vai dar bem direitinho, tá bom? Super tranquilo, super de boas, tá? Então tu vai saber que é em 2,6. Por que é importante? Porque para tu descobrir o diagrama de momento, tu vai fazer a área desse triângulo. Para fazer a área desse triângulo, tu precisa da base, que é 2,6, vezes a altura, que é 52, e dividir por 2. Então ele vai ser uma curva que vai até esse pontinho aqui, até aqui em cima, e vai dar um número. Tá? E esse número é justamente esta área. E ele é positivo para cima, tá bom? Então, olha só, aqui não tem os momentos. Mas ele tem um momento máximo, que dá 67,6. Será que vai dar 67,6? Então a gente clica aqui, ó, em momento fletor e deu 68. Por que deu 68? Por causa da nossa unidade. Se eu vir aqui em unidade e vir aqui em momento e botar uma casa decimal e dar um OK, o mundo muda. E o mundo muda para newtons metro, que é exatamente este valor. E aí, tu tem este valorzinho, e aí dá para fazer umas contas. Ele escolheu o perfil de mesa como sendo o mais leve disponível, tá? Para descobrir que é o mais leve disponível, fazer a área da seção e multiplicar, né, em relação à massa específica, tá? Existe uma relação entre elas. Mas assim, ó, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular o coeficiente de segurança. Para a gente determinar o coeficiente de segurança, agora eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Para eu determinar o coeficiente de segurança, como é que eu calculo? Eu uso o sigma admissível e divido pelo meu sigma equivalente. Isto, na realidade, é o sigma de escoamento dividido pelo meu sigma de flexão, que aqui só está sobre flexão pura. Então, o sigma de escoamento ele me falou que era 160 megapascal. Mas o meu sigma flex, eu não faço ideia. Então eu preciso determinar o meu sigma flex. Como é que calculo o sigma flex de flexão? A gente vai fazer o quê? O meu momento máximo vezes o meu centroide dividido pelo meu IZ. E o meu momento máximo deu 67,6 kilonewtons. Tá bom? Vezes o que? Vezes o meu centroide. Eu vou abrir e fechar o parênteses aqui, tá bom? Como é que eu sei meu centroide? Bom, eu volto lá para o meu material. Então eu clico aqui e volto lá para a minha seção. E eu sei, por exemplo, que o meu centroide ele é meu Y barra ou C, tá bom? O centroide é esse cara aqui, tá, pessoal? O centroide é o Y barra, ok? É o Y barra ou C. Aí todo esse monstrengo, vou fechar o parênteses aqui, ó, bem bonitinho, eu tenho que dividir pelo meu IZ,
meu IZ tá ali, né, no F-Tool, tá aqui, ó. 8,03 vezes 10 na menos 5. Vamos ver quanto é que vai dar este meu Sigma Flex. Bom, vamos ter que resolver então com uma calculadora. Vamos abrir aqui então a calculadora. Vamos lá, calculadora. Vamos lá. Tá carregando. Beleza. Então, eu vou pegar 67,5 vezes 10 na 3, que é 1000. Certo? Vou multiplicar por 174,5 e o 10 na menos 3, vou dividir por 1000. Beleza? Então eu tenho 11.796,2, ou seja, 11.796,2 dividido pelo meu IZZ. Beleza? Então, eu vou dividir e multiplicar por 10 na 5, porque o 10 na menos 5 está embaixo, vai para cima para 10 na 5. Ou seja, que número é esse? Vou dar uma puxadinha para cá. Vou dar uma puxadinha, vamos lá. Vou dar mais uma puxada. Olha só que legal, beleza? Vai dar 146, 901, né? 618,92, 901,62. Para eu transformar isso em megapascal, eu tenho que dividir isso aqui por 10 na 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai dar o famoso 146,901, né, megapascal, que daí a gente pode até aproximar isso aqui por sendo 147 megapascal, tá bom? Então, voltando no nosso coeficiente de segurança, ele vai ser o que? 160 megapascal dividido por 147 megapascal. E isso aqui vai nos dar um coeficiente de segurança, eu vou apagar aqui, de 160 dividido por 147. E vai dar um coeficiente de segurança de 1,08. 8, né? 4, como aconteceu ali, né? Como esse resultado. Tá. Pessoal, esse aqui é o perfil mais leve. Ele dá um coeficiente acima de 1. Eu não escolheria, tá? Ele está muito próximo a 1. Ele é aceitável, mas eu não escolheria ele. Eu escolheria um outro perfil, com outras dimensões, né? Perfil W, tá? Talvez com uma mesa maior, né? Talvez com uma espessura da alma maior. E a gente pode até fazer esse testezinho no final aqui, né? E alterar minha espessura da alma, por exemplo, que é o TW. Eu vou aumentar a minha espessura da alma e vou dobrar ela. Eu vou botar ela para 10. Vamos botar ela para uma espessura de alma bem grande. Aumentou para 9,8. Aumentando a minha espessura da alma. Então, contas, eu vou copiar isso aqui, tá? E refazer essas contas. Para o caso melhor, vai ficar 9,8 aqui, porque eu aumentei a espessura da alma. Eu não sei se esse perfil está em catálogo.
0,36 938,7755.102. E agora eu divido por 10 na 6. E ele me deu 12. Olha a diferença. Ele me deu para 12. Então vou até apagar aqui. Ó. Ele me deu 12 megapascal. 12, pessoal. 160 dividido por 12 dá literalmente um coeficiente de segurança de 13,3. Então, pessoal, o fato de eu ter aumentado a espessura da alma, veja bem, eu aumentei um monte a espessura da alma para 11. Lembrando que a minha base tem 127. Ou seja, milímetros. Tem bastante aqui, ainda tem espaço para aumentar. Eu não sei se é fabricável, mas vocês viram que alterando a espessura da alma ou alterando a altura da nossa viga, nós vamos ganhar muito no I, né? E ao ganhando muito no I, a gente vai diminuir bastante o Sigma Flex e com isso vai aumentar pra caramba o nosso coeficiente de segurança, tá bom? Então eu vou voltar para as configurações originais aqui, que é 5,8, beleza? E bem, pessoal, aqui está a nossa cortante. Vamos dar uma maximizada aqui. E aqui está o nosso momento fletor. Beleza? E, bom, vou fechar aqui nossos cálculos, beleza? E o nosso exercíciozinho. Aconselho imensamente, tá bom? Que vocês refaçam esse problema, tal como eu fiz no F2. E para fins de treinamento, façam o problema 5.7, que é muito parecido, é uma biapoiada com balanço, tá bom? E eu quero que vocês façam esse exercício da mesma forma que a gente fez, faz no braço e faz no F2, para ver as diferenças, mantendo sempre as unidades. Perceba que nesse 5.7 ele usa uma casa decimal, então é bem bacana, tá? E eu acho que dá para resolver bem de boas no F2. E bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixem like, deixem nos comentários as dúvidas, que a gente vai desenvolvendo as nossas aulas ao longo do tempo. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.